Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, edição dessa quinta-feira. Né? Ainda bem, né, Moisés, que o Brasil, né, que a direita tem um grande aliado, né, que são os americanos aí, a Câmara dos Estados Unidos, né, com coragem, ou também não precisa de coragem, né, para expor, né, tudo que esse ministro, né, autoritário, né, vem fazendo no nosso país. Fique à vontade para o seu comentário. Sim, rapaz. Você é um brincante, como fala da linguagem militar, né? Um brincante. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel. Principalmente o meu amigo aqui da direita, que hoje veio, rapaz, a caráter, meu irmão. Era para nós ter combinado, Ricardo. Não, então tem que bater continência. Claro, o Ricardo merece minha continência e veio ainda para completar de verde e amarelo. Era para ter vindo também, mas na próxima a gente combina. E a vocês que estão em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, sejam muito bem-vindos. E os amigos do Samuel que estão aqui nos prestigiando, uma boa noite. Olha só, Cícero, tem uma passagem bíblica, Cícero, que eu gosto muito dela. Ela diz o seguinte, telespectadores, preste atenção: não há nada em oculto que não seja revelado. Olha só, eles fizeram tudo em oculto, segredo, sigilo, não pode falar, não mostra, advogado não tem acesso, destruíram vidas. Sabe por quê, telespectadores? Vocês podem estar pensando que foi só bloqueio das contas das redes sociais. Mas primeiro, que mesmo que fosse o bloqueio das contas das redes sociais, tem gente que vive disso, Ricardo. Tem gente que vive das redes sociais com 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores. De um dia para a noite teve a sua conta cancelada. Tá certo? Esse é um ponto. E no Brasil, não tem nada que possa ser feito sem que haja uma investigação, uma apuração. Aí vai lá, vamos lá que o ministro suspende essas contas da cabeça dele. E depois, ao final do processo, Cícero, se prova que as pessoas eram inocentes, que a postagem dele não passou de um comentário, de uma opinião. Porque você é jornalista e você sabe que aqui no Brasil, opinião não é crime. Eu posso dizer, eu confio nas urnas eletrônicas, isso é uma opinião. Eu não confio nas urnas eletrônicas, outra opinião. Até porque as urnas eletrônicas pertencem à ciência da computação. E se é ciência, tem contraditório, Ricardo. Na ciência tem contraditório, tem os dois lados. Mas aí, desculpa eu te corrigir, certo, entendeu? Pode fazer. Quando você diz assim, eu confio nas urnas eletrônicas, certo, isso é uma afirmação. Sim. Opinião é você dizer se é confiável ou se não é confiável. O advogado especialista em direito constitucional estava agora mesmo dando entrevista e falou desse exemplo. Eu confio, esse exemplo também não é nem meu, é do advogado que eu estava assistindo agora antes de vir. Ele disse, eu confio ou não confio. Opinião. Isso não pode ser levado para desinformação ou isso ou aquilo, como querem fazer crer. Como querem, isso é proposital. Eu posso dizer, eu gosto dessa marca ou eu não gosto. Isso daí eu não estou desmerecendo marca de nada. Agora no Brasil começou-se a criminalizar a opinião. Crime, persegue. E agora você vê que o outro lado, o lado vermelho, o lado vermelho, aí lá não tem perseguição no lado vermelho. Telespectador, estou mentindo ou estou falando a verdade? O lado vermelho está livre para cometer todo tipo de abuso nas redes sociais? Sim, a resposta é sim. Porque aquele Janone escreveu um livro agora dizendo que usou e abusou das redes sociais, mentindo contra o Bolsonaro. Ele escreveu. Não foi suspenso. Nem Gleisi Hoffmann, nem Lula, nem ninguém. Janja, todo mundo, nem a Choquei, que matou uma jovem, foi suspensa. Tá todo de boa ali, tá tudo ok. Não tem inquérito, não tem perseguição, não foram colocados em nenhuma investigação, busca e apreensão, nada. Mas na direita, bloqueio de contas, bloqueio do dinheiro, até perca de passaporte. O Rodrigo Constantino, jornalista da Jovem Pan, respeitado no mundo, o Figueiredo, teve seu passaporte cancelado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por postagem, ele leu as postagens. Aí estava lá, eu não confio nas urnas eletrônicas, no sistema, o sistema tirou uma pessoa para botar no poder, um jornalista escreveu, cancelaram o passaporte, as contas, as redes sociais e cancelaram. E aí? E se ao final do processo, Ricardo, ele for considerado inocente, como é que fica esses 2 anos, esse tempo indefinido, não tem tempo definido? Aí é da cabeça do juiz, ele tira quando quer. E muita gente que ele tirou, senhores telespectadores, foi porque o Rodrigo Pacheco ligou. Alexandre de Moraes, tira aí o Marco Duval, tira a Carla Zambelli, vamos tirar aí alguns aí, são deputados, precisam das redes sociais. Aí ele foi lá e tirou. Então não é lei. Porque se fosse lei, não tiraria.
Eu quero, a lei sou eu. Igual o Marcelo Van Hatten, que ontem você não estava, Ricardo, eu fiz uma continência com o Marcelo Van Hatten, igual ele disse, na cara dos generais, na cara do ministro da Defesa. Não tem Constituição, a Constituição é Alexandre de Moraes. O senhor fez um juramento, general, o seu juramento foi para a Constituição brasileira. O senhor jurou, o seu oficialato, o seu generalato foi jurando defender a Constituição brasileira e não defender Alexandre de Moraes. Portanto, nada que esteja oculto que não seja revelado. Muito bem. Ô, Ricardo Frota, eu vou falar com você como jornalista, tá? Certo? Sim. Então, eu acho feia essa camisa que você está usando da seleção brasileira. Isso é uma afirmação. Eu acho ela feia. Ricardo, aquela camisa azul da seleção canarinho, né, eu acho que ela é muito mais bonita, né, que a amarela. Isso é uma opinião. Eu acho que a azul é mais bonita que a amarela. Só para distinguir isso, Moisés, do que entende um advogado, né, que é um mestre no direito, do que alguém que estudou um pouco sobre letras e gramática, e, enfim, língua portuguesa. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, a sua análise sobre o tema de abertura aí, essa atitude, essa ação do comitê americano lá. Boa noite a todos os nossos telespectadores, internautas, sinto-se todos saudados aqui no programa, na pessoa do Romulo Conjuí e de toda a nossa técnica. Sintam-se todos abraçados e continuem acompanhando a nossa programação da Rema TV. Olha, o que esse comitê, né, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos omitiu ou vai emitir, não significa absolutamente nada. Quem tem a função de frear as ações de qualquer ministro da Suprema Corte é o Senado Federal. Se a maioria dos integrantes do Senado Federal são da pseudo-direita ou extrema-direita, não tomam nenhum tipo de precaução para frear as ações abusivas, levianas, equivocadas, arbitrárias, ilegais de Alexandre de Moraes ou de qualquer integrante da Suprema Corte, é porque eles são bajuladores, hipócritas, mentirosos, alienados, né, que tentam deturpar, fazer com que a extrema-direita fique nessa discussão esdrúxula. É só reunir o quantitativo de assinaturas minimamente necessárias e pressionar o Rodrigo Pacheco para que seja instaurado o processo de impeachment. Quem elegeu o Rodrigo Pacheco como presidente da Câmara Alta, ou seja, do Senado Federal, foram os senadores da direita. Agora, eu não sei qual é essa loucura, esse surto psicótico. Se o Alexandre de Moraes comete crime, o foro adequado, a qual a Constituição de 88 estabelece, é o Senado Federal, que tem o papel mandamental, constitucional, de instaurar o processo de abertura de impeachment e empichá-lo mediante a maioria do voto. Ou seja, dos 81 senadores, basta 41 votos de senadores para, assim, expurgar Alexandre de Moraes e qualquer um. O que o Alexandre de Moraes faz, pessoal, é cumprir a Constituição. Quem achar que ele comete ilegalidade, atenta contra a ordem constitucional, a Carta Maior do Brasil, o Estado Democrático de Direito, ou o Estado de Direito Democrático, busque no Senado Federal. Aqui no nosso estado, nós temos 2 senadores que dizem ser de direita. Um é o Marcos Rogério e o outro é Jair Bagatli. Está na hora da militância aqui da direita pressionar esses 2. Se isso é tão importante para vocês, interpelem os seus representantes, né, no Senado Federal, que representam os estados brasileiros. Cada estado da federação, composto por 26 estados, mais o Distrito Federal, totalizam 27. Cada estado tem 3 senadores. Aqui já temos 2 abertamente, corram atrás dos outros 39 e instaure o processo do impeachment do Alexandre de Moraes. Depois que isso for feito, dentro do devido processo legal, eles não vão poder fazer nenhum tipo de manobra para reverter. Então, fora adequado, a gente está discutindo aqui, né, jogando pérola aos porcos. Esse tipo de fala aqui, com todo o carinho que eu tenho pelo Moisés Cruz, que é uma pessoa honesta, digna e honrada, só serve para tumultuar e inflamar a extrema-direita. Tem gente que está em casa, raivoso, brabo, querendo matar o Alexandre de Moraes. Não, gente. Para empichá-lo mesmo, basta que o Marcos Rogério, Jair Bagatli e mais 39 senadores dos 79 remanescentes votem pelo impeachment do mesmo. É um julgamento técnico, político e, para tanto, a extrema-direita engana os patriotas mais desavisados.
Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Agora, sem eu falar para você o que eu acho, o que eu não acho, o que é pergunta, o que não é pergunta, fique à vontade para o seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite, Ramon Cujuí, Samuel Costa, meu amigo, grande combatente aí da direita, Moisés Cruz. Esse nome aí tá bastante falado na cidade, viu, Moisés? Obrigado. Quero aqui cumprimentar aqui nos nossos estúdios David Silva, que o Samuel convidou, mas esqueceu de cumprimentá-lo, mas foi uma falha aí, o Samuel estava tão eufórico para falar do assunto que acabou esquecendo. E o Sargento Arnóbio, que é um grande amigo, pessoa parceira aí e está acompanhando os nossos trabalhos aí. Muito obrigado pelo Sargento Arnóbio estar aí presente aqui também nos nossos estúdios. E, em especial, e sempre com muito carinho, eu cumprimento os nossos telespectadores, né, que sempre nos prestigiam nesse horário, a nossa audiência. Sintam-se todos cumprimentados. Eu costumo dizer que a situação do Alexandre de Moraes, ela exorbita qualquer situação, ela extrapola todos os limites da razoabilidade. Alexandre de Moraes, o que está fazendo, isso está sendo visto de forma muito negativa no exterior. Qual foi o ministro que você tem lembrança que foi submetido a um comitê americano para analisar as suas ações, que estão muito inclinadas aí para a ditadura do judiciário? Não lembro. Se alguém falar aqui algum ministro que foi submetido a isso, não. Então a gente já parte da premissa de que algo está errado. Algo está errado. Se ele não está extrapolando, sinceramente, então o mundo, o planeta está errado, porque o Alexandre de Moraes não está sendo bem visto aqui no Brasil. A gente está nitidamente tendo aí censuras, coisa que a gente não tinha no Brasil há muito tempo, e ela está voltando. Antes ela voltava de uma forma mais tímida, mais velada, agora hoje está escancarada. Hoje o Alexandre está de peito aberto, eu posso tudo, eu vou para cima. E engraçado, mais ainda, é que essas contas bloqueadas, vai analisar o tipo de perfil, todos eles foram defensores do Bolsonaro. É estranho isso também, né? Você bloquear, você perseguir pessoas com apenas um espectro político, nem disfarçar, ele nem tentou manter um equilíbrio. Não, eu vou pegar um ali da esquerda só para parecer que eu estou agindo dentro da lei. Então é ridículo o que o Alexandre de Moraes está fazendo. E isso não sou eu que estou dizendo, não é o Moisés que está falando, são vários especialistas ainda, e agora foi muito além, né? Porque antes estava muito limitado ao Brasil, agora já está se expandindo. A Suprema Corte Brasileira, em especial o Alexandre de Moraes, ele está sendo mal visto lá, porque se tem esse comitê aí da Câmara dos Estados Unidos que divulgou essas 44 ações, que foram coisas absurdas, que foram com caráter mesmo de ditadura, de censura, e a gente como jornalista, a gente não pode admitir isso numa democracia. A nossa expressão, a nossa liberdade, ela estar ameaçada, não pode. A gente está vendo aí, e eu sempre falo nisso, a Suprema Corte ela tem que cumprir o seu papel constitucional, papel institucional. Ela é um poder super importante para o Brasil. Ela representa o judiciário brasileiro, mas todos os poderes eles têm que ser harmônicos e independentes. Existe a teoria de Montesquieu, a tripartição dos poderes. Então, um poder, ele criou a teoria também a teoria dos pesos e contrapesos, ou seja, cada poder é vigilante do outro poder. Eles são independentes, mas eles têm que cuidar para nenhum outro extrapolar e exorbitar a sua competência. Então isso não está acontecendo, porque a gente, de fato, e aí eu concordo com o Samuel no sentido de que o Senado está se acovardando, que o Senado Federal está se omitindo, isso é uma verdade, porque constitucionalmente falando, quem tem a obrigação legal e constitucional de agir contra essas atitudes praticadas aí pelo STF, pelo ministro em especial, é o Senado Federal. Mas é por falta de manifestação? Não é, porque vários senadores já pediram, já entraram com requerimento pedindo que fosse apreciado o impeachment
pedindo que fosse pautado. Vamos pautar. O problema está com o presidente. É ele que tem o dever, ele que tem a obrigação, incumbe a ele a competência de pautar um pedido de impeachment contra qualquer ministro. Ele não faz isso. Então, o verdadeiro covarde que a gente tem hoje no Senado Federal é o Rodrigo Pacheco. Infelizmente, essa é a realidade. Enquanto não houver alguém com coragem para fazer isso, a gente vai ficar aí tendo que assistir, tendo que presenciar essa vergonha que é a nossa Suprema Corte. Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1 de hoje, desta quinta-feira. A sua análise sobre esse relatório, digamos assim, do Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés, Ricardo Frota. Boa noite, Samuel. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia. Mais um News 5.1. Vamos fazer sempre convidados aqui. Vimos com muita honra para fazer esse debate, com ordem e decência, como diz o Little Zé. Faltou os convidados. Aos convidados, boa noite aos convidados que estão aqui nos prestigiando ao vivo. Segurança do Samuel. Segurança do Samuel, tá certo. Eu gostei do Little Zé. Viu? Little Zé, porque o Zé... É bem pequenininho, né? Pode ser o Stuart Zé, né? Sabe por quê? É porque o Zezinho ele devia estar aqui. Eu queria muito que o Zé estivesse aqui, porque o Zezinho é tão sabujo de americano que ele vai fazer igual o Girão, né? Em vez de assim, que é o senatório Girão, né? Mandando uma carta pelo músico, o Zé dizer, até mudar o nome dele, ia ser Little Zé da Maria Fumaça. Mas enfim, o juiz, só para deixar, o Little Zé. Só para deixar claro, estão confundindo aqui, mas o Sargento Arnob é meu convidado. Tá. E o David Silva, que é convidado do Samuel. Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindos os dois. É um prazer tê-los aqui no estúdio com a gente, né? Mas enfim. Primeiro, esse relatório... Tu rebaixou ele a segurança, foi o Ricardo? Tu falou que é meu segurança. Quem falou foi o... Não, ele é amigo da gente. Não, é amigo. Então, um grande amigo, por sinal. Bom, sejam bem-vindos, amigos do nossos companheiros, são nossos amigos também. Ser segurança do Ricardo é um privilégio, né? Eu mesmo queria vir, Ricardo, se você quisesse. A Maria... E se você espirrar depois, saúde aqui, o negócio tá. Se tu não se eleger, Ricardo, nada como uma enquete pra pessoa ficar, né, desse jeito. Isso porque o Ricardo só ganhou enquete, viu, do Rodolho ao vivo. Você imagina se nas pesquisas ele começar a pontuar igual pontuou na enquete, as coisas mudam, viu, Ricardo? Daqui a pouco é do que vem, seu senhor. Minha gente, esse relatório aí do Subcomitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos é um não assunto, né? Isso é um absurdo. Eu vi o relatório. O relatório chama-se Os Ataques à Liberdade no Exterior, né, e o Silêncio da Administração Biden. O caso do Brasil, da França e do Canadá. Não existe. Não existe uma investigação dos deputados americanos contra o Alexandre de Moraes. Isso é uma mentira. Isso é um não assunto. Né? O que existe é um relatório que foi apresentado por encomenda pela extrema-direita e por aqueles que patrocinam esses deputados, né, de modo a criar algum tipo de embaraço, a criar notícia nos países de terceiro mundo, de gente que consome tudo que é feito lá em cima. Né? De gente que acha que os americanos são a grande justiça do mundo. Absurdo. Sabugice pura. Sabugice, viralatismo puro. É um relatório que foi feito para atacar nos Estados Unidos o governo Biden, por conta de ele não estar defendendo ou sendo cúmplice com a agressão à primeira emenda norte-americana. É isso, ponto. Né? Lá tem uma série de casos, tanto no Brasil e, veja, na França e no Canadá também. O Brasil é um dos casos. Não é um relatório específico para investigar Alexandre de Moraes, absolutamente. É um instrumento de luta política norte-americana em face do que está colocado a eleição norte-americana aí para novembro. Né? Nesse caso, o relatório de respeito ao caso do Brasil não se trata unicamente das decisões do ministro Alexandre de Moraes ou do STF. Né? Existe nesse relatório do caso brasileiro decisões do TRE do Mato Grosso e, se vocês não sabem, decisões do TRE de Rondônia. Tu sabia disso, Cícero? Nesse relatório da Câmara aí, entre as decisões que eles colocam lá como agressões à liberdade de expressão no Brasil, não são só decisões do Alexandre de Moraes, decisões do TRE de Rondônia e do TRE do Mato Grosso.
Ou seja, esse relatório, essas notícias de hoje aí, é só para ficar animando esse povo da extrema-direita que não lê, que não se informa, né? Que cultua a estutice, a estupidez e a ignorância para vir criar fake news, que é fake, né? Antigamente chamava isso de factoide, um não assunto. Não existe nada de investigação lá. O que existe é uma luta política, onde se acusa lá, os republicanos acusam o governo Biden, que é um governo do Partido Democrata, de ser conivente com uma suposta agressão à liberdade de expressão no exterior, e sobre o qual eles sabem que não tem insurgência nenhuma. O que fica claro nesse momento é que nós temos uma grande articulação de extrema-direita no mundo. Aqui no Brasil, o que aconteceu, o fato de o Brasil ter ido constar nesse relatório, é justamente a demonstração de que o Musk, né, como diria a molecada, peidou na farofa para o Alexandre de Moraes. A grande verdade é essa. Porque ele disse que ia revelar os documentos do Twitter. Ora, revelar os documentos do Twitter, documentos sigilosos, se ele o fizesse, ele incorreria em crime. O que ele faz? Ele ativa os deputados a quem ele financiou nos Estados Unidos para fazerem uma convocação para dar áreas de legalidade à divulgação de documentos aos quais ele não podia divulgar. Ou seja, Elon Musk não quis bater de frente com o STF e com o Estado brasileiro. De outro lado, na segunda-feira, dia 15, o escritório do Twitter, do X, né, do X no Brasil, soltou uma nota dizendo que a empresa vai submeter a todas as decisões do Judiciário brasileiro, em especial da Suprema Corte. Não só isso, na semana anterior, o tal do jornalista, o Schollenberger, né, que disse que tinha as provas, veio a público, foi no Twitter, disse que se enganou, que não era bem aquilo que ele tinha dito, mas enfim, que ele pedia desculpas pelo engano cometido. Não houve engano. A extrema-direita trabalha com disseminação de mentiras e depois, quando ela é acuada pela justiça, ela nega e diz que cometeu um tipo de engano. Você já deve ter visto isso com vários bolsonaristas, inclusive o chefe da quadrilha no país. Então, muito atentos. Não tem nada, isso é uma onda falsa, né, para estimular os imbecis, os odiosos, né, e aqueles que rezam, né, de toda forma para que haja uma intervenção norte-americana no Brasil. É um negócio absurdo. Né? É uma pena que a estutice, a estupidez tenha galgado os patamares que galgou no nosso país.